Bem-vindos ao canal da C, Conectando Pessoas. Curta e compartilhe à vontade. Aproveite para se inscrever e não esqueça de ativar as notificações. Agora tem mais uma entrevista especial para você. Bem-vindos ao canal da C, quem está assistindo pela primeira vez. Assine o canal, acesse outros programas, outros episódios que falam de saúde, bem-estar, de energia. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos, sobre constelação sistêmica familiar e empresarial. Eu convido vocês, então, para acompanhar esse podcast, comentar no chat, porque família é o vínculo mais profundo que liga os seres humanos. Esse também é o ponto de partida da psicologia clássica. A família como vínculo mais forte e, ao mesmo tempo, como fonte primária de doenças, neuroses, sofrimentos. O caminho da psicoterapia é a libertação, a cura de feridas. Hoje, para falar de cura de feridas, uma convidada muito especial, ela que vem fazendo muitas constelações, muitas práticas, curando, transformando muitas vidas. Débora da Pieve, seja bem-vindo. Obrigada. Vamos conversar então sobre constelação. Vamos iniciar então dizendo o que é a constelação. Assim, quem está assistindo pela primeira vez, muitas vezes não sabe, né? O que é a constelação de uma forma simples. Explica então para nós. Então, a constelação, falando de forma simples, né? Ela é uma terapia, né, de solução rápida. Ela é uma terapia que ela busca na sua ancestralidade, né, a causa dos porquês de muitas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Relacionamentos abusivos, né? Situações com drogas, com alcoolismo, depressões, né? Situações financeiras, né? Caminhos interrompidos. Então, a constelação ela olha para tudo na nossa vida, para todas as questões da nossa vida, só que de forma mais simples e mais rápida. Rápida, como assim rápida? Que tu fala em questão de tempo, assim. A gente sabe que são sessões, né? Isso. Que as pessoas participam. Como assim rápido? Rápida no sentido que em uma sessão, na tua primeira sessão, eu gosto de trabalhar, cada constelador trabalha de uma forma diferente, né? Eu gosto de trabalhar com temas, né? Então você vai me dar um tema, né? Algo que você queira ver na tua vida neste momento, o que está te incomodando neste momento na tua vida, né? E a partir daí, a gente vai, então, abrir o teu campo, né? Esse campo de energia, um campo tão sábio, né? Que nos traz tantas informações. E a partir de então, a gente vai olhar para essas dores em relação a essa questão e a partir dali a gente já consegue trazer as soluções, né? A constelação, ela busca nos teus ancestrais o porquê dessa situação. E a gente fazendo com as frases de cura, a gente já consegue curar todas essas feridas, e isso feridas de 5 gerações, de 4 gerações, a gente vem curando essas feridas através de frases, né, até chegar a você. Então eu sempre digo que é uma quebra de corrente. A gente quebra essas correntes, né, para libertar, né, você daqui para frente, né? Não só você, mas como teus filhos, teus netos, né? Para que não se repitam, né? Porque a constelação ela trabalha muito em cima das lealdades, as nossas lealdades invisíveis, né? Repetições de padrões, né? Então, quando a gente faz essas frases, a gente cura, a gente arranca essas correntes, né? Para que você fique livre, né? Livre para poder viver então a tua vida, né? Na plenitude que deveria ser, né? E geralmente esses desafios acontecem por repetições, como tu falaste, né? Repetições de padrões, de hábitos, inclusive, mas muitas vezes é inconsciente. A gente nem vê, nem percebe que está repetindo, né, os mesmos padrões dos ancestrais. Sim, na verdade tudo é inconsciente. Né? Muitas pessoas me dizem assim, mas como eu posso estar repetindo situações de um bisavô que eu nunca conheci, né? E isso é verdade. Só que inconscientemente a gente traz, né? Na nossa genética, a gente traz toda a nossa história, né? E aí a gente acaba repetindo, inconscientemente, a gente acaba repetindo esses padrões, né? E repete padrões mesmo. Muitas pessoas me dizem assim, nossa, eu venho de um relacionamento abusivo.
né? Eu me relacionei com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Mas por quê? Né? E aí você vai olhar, quando você para na constelação e olha para a história, muitas vezes da tua mãe, olha para a história da tua avó, da tua bisavó, você começa a perceber que ali atrás também tinham relacionamentos abusivos. E que por amor e lealdade eu acabo repetindo. Porque como que eu vou ter um relacionamento saudável se a minha mãe não teve? Né? Isso não é justo com ela. Porque eu amo tanto a minha mãe que eu preciso repetir esse padrão. E eu acabo repetindo, inconscientemente. Eu acabo atraindo pessoas, né, que sejam, entre aspas, né, igual ao meu pai, né, ou igual ao meu avô. Né? E assim vai as repetições. E isso vai passando de geração por geração. E quando eu falo de quebrar essas correntes, é exatamente para que no futuro, né, você encontre um relacionamento saudável, tua filha, teu filho encontre um relacionamento saudável e que seja, né, todas as gerações futuras sejam assim. Então a gente vai quebrando essas correntes. Né? E eu quero que tu fale um pouquinho, independente de religião, qualquer pessoa pode fazer, independente da religião, pode participar de uma constelação. Sim, constelação... ela não tem nada a ver com religião, né? Tem muitas pessoas que envolvem a constelação dentro de religiões, né? Mas a constelação é uma coisa. Todos nós temos uma religião. Todos nós temos uma crença, né? Todos nós acreditamos em alguma coisa, né? Mas independente do que eu acredito ou não, né? A constelação não tem a ver. Né? Então, a constelação ela é neutra nas religiões, né? A constelação ela é energia pura. Né? Ela é um campo de energia que se abre e traz, então, informações dos antepassados, né? Para nos permitir visualizar o nosso campo e resolver as questões que nós temos para resolver. Tá? E várias formas de constelação, né? Tem constelação com bonecos. Tu tens uma preferência, assim, ou são cursos específicos? Então, as constelações, ela abre um leque. Né? Hoje, eu particularmente, eu trabalho com as constelações online e trabalho com as constelações presenciais. Nas constelações presenciais, a gente pode trabalhar tanto com pessoas em grupo, né, que é uma constelação maravilhosa, porque a gente acaba trazendo as emoções e as sensações das pessoas que estão ali participando, né? E a gente pode trabalhar também com a constelação com os bonecos, né? Os bonecos, eles não têm vida, né? Eles simplesmente também, da mesma forma que as pessoas, irão representar, então, membros conflitantes da família, né? Ou do campo, enfim, da pessoa. Né? Então, hoje a constelação ela pode ser trabalhada tanto no online quanto no presencial e também pode ser trabalhado em grupo com pessoas no online, como o individual também. Né? Então, hoje nós temos a constelação na água também, que muitas pessoas trabalham, né? Aí é um campo um pouco diferente, né? É a água que se movimenta. Então, em vez de nós utilizarmos as pessoas ou os bonecos, a água, então, vai se movimentar e nos trazer, obviamente, com os bonecos, né? Mas são outros tipos de boneco também, mas a água, o movimento todo é da água, a energia da água, né? Temos também, como nós já conversamos, né, a constelação com cavalos também. Eu, particularmente, não conheço, né, mas sei que é uma terapia maravilhosa, né, a terapia com cavalos. Então, mas temos hoje um lequezinho aí de formas de se trabalhar, né? E cada constelador tem a sua forma também, né, de adaptar e de trabalhar, né? Eu acho que todos que trabalham dentro dessa linha de Bert Hellinger, né, eu acho que todas elas são maravilhosas, né? Interessante o presencial, como tu citastes, né? E formando essa rede de apoio, porque muitas vezes tu tá participando de uma constelação, a pessoa que está constelando, aquele também pode ser o desafio das outras participantes, né? Funciona assim também. Sim, com certeza, tá? Porque, na verdade, assim, quando a gente abre um campo de uma constelação em grupo, né, onde teremos outras pessoas participando, essas pessoas a gente chama de representantes, né? Cada pessoa vai representar, então, um membro daquele conflito, daquela família ou daquela situação.
Então, é maravilhoso, porque assim, o campo de energia, quando nós fazemos uma roda, né, uma roda de pessoas, né, como nós duas que estamos aqui, nós somos energia, né? Então, a gente acaba abrindo o nosso campo de energia e cada um que estiver participando acaba trazendo informações também para essa pessoa. Né? Então, muitas vezes, isso eu sempre falo por experiência, que cada pessoa que representa um membro daquele conflito, daquele constelando, ele acaba trazendo aquilo que ele também precisa olhar para a sua vida. Né? Então, eu já tive muitas situações de constelações em grupo que uma pessoa que está ali representando a mãe, né, da pessoa que está sendo constelada, no final ela chega para mim e me diz: nossa, eu preciso muito olhar essa situação na minha vida. Né? Então, o campo ele é tão sábio, ele é um campo de energia muito sábio, que ele só nos traz aquilo que realmente a gente precisa ver na nossa vida. Né? Então, a gente acaba representando algo que realmente a gente precisa olhar. E tu acredita, assim, dentro da tua experiência, que nós já nascemos para viver isso que nós estamos vivendo, que já está tudo predestinado para a nossa vida, assim? Ou tu acha que nós conseguimos modificar, depois que a gente vê um desafio dentro de uma técnica, né, da constelação, a gente consegue transformar e mudar isso facilmente? Eu acho que a nossa vida é uma transformação diária. Né? Eu acho que nós estamos aqui exatamente para isso, para evoluir. Né? Então, a constelação, ela abre um caminho muito lindo na vida das pessoas. Né? Eu sempre digo assim que quem começa a constelar não para mais. Né? Quem se entrega para as terapias das constelações não para mais. Né? Porque a constelação, ela te abre... Você constela hoje um tema e quando tu finaliza aquele tema, tu começa a perceber, gente, olha tudo que eu ainda tenho para olhar e para me curar, né? Então, nós somos transformações, né? Eu acho que se todo mundo se entregasse para as terapias no geral, né, seríamos pessoas melhores, né? Porque as terapias, elas só nos curam. E todos nós temos feridas a serem curadas, né? Então, cada um da sua maneira, né? Então, acho lindo quando homens, né? Eu tenho constelado bastante homens agora, né? E isso é maravilhoso, ver homens se entregando também para a sensibilidade das terapias, né? Um homem curado é toda uma geração de homens curados. Né? Assim como nós, né? Interessante, tu fala em homem, em mulher, em pai, mãe, todas as gerações passadas, as futuras, né? Que tu citaste, os filhos e netos. Vocês usam muito a palavra tomar. Explica um pouquinho como é que funciona o tomar o teu lugar. Né? O tomar, na verdade, nada mais é do que pegar, né? Pegar e aceitar, né? As constelações, elas trabalham com 3 leis sistêmicas, né? 3 leis do amor, né? Uma delas é o pertencimento, né? Todos nós temos o direito de pertencer, independente do que tenhamos feito, seja coisa boa ou seja coisa ruim, né? Independente de termos vindo ao mundo ou não. Né? E isso acontece muito com os abortos, né? A pessoa na sensibilidade, a mãe naquela sensibilidade, naquele sofrimento ainda de ter perdido um bebê, né? Ela acaba jogando lá para o inconsciente dela, né? Essa história do bebezinho e exclui, né? Pelo sofrimento mesmo, né? Muitas mães acabam excluindo. Na sequência, eu tenho um outro filho, né? E esse filho eu falo que é o meu primeiro filho. Né? O que está acontecendo aqui? Eu estou colocando essa criança como o primeiro filho, o primeiro lugar, e eu estou excluindo quem veio primeiro, ou seja, né, eu estou excluindo o primeiro filho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão assim, de não excluir ninguém na nossa história, excluir ninguém na nossa vida, e isso independente, como eu falei, de ser bom ou de ser ruim. Todos pertencem, né? Todos nós pertencemos de uma forma ou de outra. Né? A segunda lei é a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. O dar e o receber a gente trabalha muito nos relacionamentos, né? Entre casais, entre pais e filhos, né? E aí tem uma questão que se quebra muito, né? Que entra o tomar, né? Muitos filhos acabam julgando seus pais, né? Não tomando eles para o seu coração, né? Não trazendo eles para o seu coração. Então, a palavra tomar nada mais é do que trazer, né? Trazer o meu pai para o meu coração, independente do que ele foi.
da forma como ele agiu, não importa, ele foi o pai perfeito para mim e tá tudo bem, né? A mãe, ela só fez aquilo que ela podia fazer, porque ela só sabia fazer daquele jeito e tá tudo bem. Então eu tomo a minha mãe e eu tomo o meu pai para dentro do meu coração. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse em plenitude, né? Porque eu estou aceitando o meu pai e a minha mãe. E eles me deram o bem mais precioso que ninguém mais poderia ter me dado, né? Que foi a vida. Então, a vida vem através do meu pai e através da minha mãe. Então, eu também tomo a vida, né? Através deles, né? Então, essa é a segunda lei que geralmente ela é quebrada nesse tomar, receber, né? O que meu pai e minha mãe têm de bom para me dar. Né? E a terceira, então, é o equilíbrio, né? O equilíbrio também nas relações, né? Nos relacionamentos, né? O equilíbrio ele também é muito importante, porque se eu não tenho esse equilíbrio, muitos emaranhamentos, muitas situações acabam acontecendo na minha vida. Né? Então, equilibrar, né? Pertencer, né? São coisas muito importantes na nossa vida. Tá? Tem a parte da hierarquia também, né? Isso, respeitar. Desculpa, eu acabei pulando a hierarquia. Sim, a hierarquia também, ela é importantíssima, né? Porque a hierarquia, o que acontece? Todos que depois, né, são grandes. E todos que vêm, todos que vieram antes, né, eles são grandes. E todos que vêm depois, eles são pequenos, né? O que é ser grande e ser pequeno, né? O meu pai e minha mãe, eles são grandes perante a mim, né? A minha pessoa, né? Eu, como filho, sempre serei pequenininho. É por isso que a gente vê mães de 70 anos pegando a filha de 40 no colo até hoje. Né? Por quê? Porque sempre seremos pequenos perante os nossos pais, assim como os nossos pais são pequenos perante os pais dele, e assim por diante, né? Então isso também, né? Digamos assim, é uma das leis muito importantes que também não podem ser quebradas, né? Muitas vezes a gente vê filhos mandando, né? Querendo se colocar como grande perante os pais, né? E isso é uma quebra muito grande. E isso acontece muito assim em finais de relacionamentos, né? Quando os pais se separam, o filho acaba assumindo um papel também que não é dele, que é assumindo ou o papel do pai ou o papel da mãe. E aí também quebra essa hierarquia, esse pertencimento, esse equilíbrio, né? Acaba quebrando os três. Então, né? importante, essa fala é muito importante esse final aí, porque as mães tomarem o seu papel, assumirem seu papel de mãe e muitas vezes, se precisar, dar um não, né? Dizer um não ou serem firmes nas suas decisões. Então, são bem importantes. Porque tu não quer que o filho sofra, né? Tu vai ajeitando, é muito permissiva e às vezes estão prejudicando, então, a própria hierarquia. Sim, na verdade, na grande maioria, né? Quando a gente tenta proteger demais os filhos, né? O que a gente está fazendo, na verdade, é deixar só, é atrasar, né? Porque o sofrimento ele vai vir de qualquer forma, né? A história do aprender pela dor. Então, assim, o proteger demais não é bom. Na verdade, a mãe boa é aquela que não é suficiente, que não é necessária, né? Essa é a mãe boa, né? E a gente acha que para ser uma mãe boa, você tem que estar presente sempre, né? E na verdade não é isso, né? A mãe boa é aquela que deixa o seu filho seguir o seu caminho, né? Mães que prendem seus filhos, né? Também não estão fazendo o papel certo. Né? Os filhos, eles são feitos para a vida, e isso é uma frase verdadeira, né? Os filhos, eles são feitos para a vida, né? Assim como nós seguimos o nosso caminho, os nossos filhos também precisam, né? Existe um emaranhamento muito forte. Quando eu falo em emaranhamento, é uma situação, né? Existe uma situação muito forte na questão dos relacionamentos de casais, onde mães interferem. Né? Quando o filho não deixa o seu sistema de origem, né, ele acaba não conseguindo ter um relacionamento saudável, e vice-versa, né? Por quê? Porque o filho ou a filha, quando resolve casar, quando resolve ter um relacionamento, nós saímos do nosso sistema de origem,
que é toda a nossa história, né? Nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, a gente deixa, entre aspas, para trás e seguimos um novo sistema, que é o nosso sistema atual, que é onde vai estar o meu marido, minha esposa, meus filhos, a minha história, né? Então, com amor, eu deixo eles para seguir um novo caminho, um novo sistema, né? E tá tudo certo. E tá tudo inclusive certo. perante as leis divinas, né? Sim. Onde a gente nem precisa pedir perdão quando tu sai, né? Próximo da tua família de origem e vai formar a própria família. Então isso é muito natural e tu já tem o perdão divino. Então isso tá certo, assumir o papel da nova família. É claro que não vai se deixar famílias, né? Para trás, pai e mãe. Aquele amor vai ficar sempre lá dentro do nosso coração. Sempre que dá, vai lá. Pega um colinho também, né? Te sente filha, te sente abraçada. Isso é muito importante também, assumir o papel de filha, né? Não se colocar no lugar da mãe, nem acima da mãe, apesar de que muitas vezes eles vão adquirindo uma certa idade e algumas atividades a gente tem que estar por perto para apoiar, mas nunca tomar, né, pertencer o lugar da mãe, querer ficar no lugar da mãe. Vai de vez em quando pegar um colinho lá e sentir-se filha também e abraçada. Quem está assistindo pela primeira vez, assina o canal aí, pode comentar no chat, pode fazer uma pergunta relacionada à constelação familiar. Eu tô aqui cheia de perguntas para Débora. Tu falasse no início ali sobre a lei do pertencimento. Pertencimento é algo que está muito dentro de mim e de muitas pessoas, né? Porque tu pertencer ao teu trabalho, pertencer a essa família, é algo que tu tem que estar conscientemente e quase que diariamente treinando para isso. Mas ao pertencimento tu citastes o aborto. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a adoção. Como é que funciona dentro, né, dessa parte sistêmica da constelação, a função da adoção, a criança que é adotada? Então, a adoção, ela é linda, né? Ela é linda, né? O passo que duas pessoas, né, fazem para adotar um bebezinho, adotar uma criança maior, enfim, a adoção. A adoção, ela é olhada de duas formas, né? Ela é olhada com muito amor para a mãe, ou seja, para o pai, mas geralmente é a mãe, né, que entregou essa criança para adoção, né? Então isso é trazido muito forte dentro do sistema. Por quê? Porque quando nós não olhamos para essa mãe biológica, né, o que nós estamos fazendo? Nós estamos excluindo, ou seja, volta na palavra do pertencimento, né? Então nós precisamos trazer, né, até para o casal que está adotando essa criança se sentir também pertencente na vida dessa criança, né? Para que essa criança cresça e no decorrer do crescimento dela, ela olhe para essa família com amor e gratidão, mas sabendo que ele tem uma outra mãe, ele teve um outro pai também, né? Então, assim, tem muitas pessoas que adotam e não contam, né? Tem um medo de contar, né, que a criança foi adotada, né? Medo até que a criança depois vá atrás do pai e da mãe e que abandone, né, essa família. Mas isso não pode ser dessa forma, né? Essa criança, ela precisa saber que ela teve outra origem, né? Porque vai chegar lá na frente. Isso é incrível, mas inconscientemente essa criança, ela vai saber que algo falta na vida dela, né? Eu já peguei vários casos assim de pessoas, adultos adotados e que vieram à tona ali uma adoção, né? Por quê? Porque não adianta, não importa a idade que a pessoa tem, lá na frente ela vai sentir que falta algo na sua vida. E esse algo é exatamente trazer essa mãe que foi excluída, esse pai que foi excluído. Então, independente do que essa mãe e esse pai fizeram, tá tudo certo. Naquele momento, ela ou ele não podiam criar esse filho, né? Então, trazer a família que adotou, né? Olhar para essa família, né, que fez esse filho, seja da forma como foi, com amor ou sem amor, olhar para essa mãe, para esse pai e agradecer. Agradecer, né, pela vida que eles deram a essa criança. Porque se não fosse por eles, não teria essa criança,
né? Então, graças a ele, hoje, essa criança existe. Então, dentro das constelações, o que a gente faz é isso, né? É agradecer, é olhar para essa família biológica, né? E dar um lugar no coração, tanto da família que adotou, como da própria criança. A culpa. Como é que é trabalhada a culpa, então, dentro da constelação? Porque muitas vezes, em algumas situações, a gente se sente culpado, né? Eu tenho culpa por amar demais, tenho culpa por deixar a desejar em alguns momentos, tenho culpa por dar coisas demais, presentear demais. Então, a gente carrega uma culpa meio que natural, assim, dentro da gente. Como é que é tratado? Como é que é olhado a culpa dentro da constelação? Então, a culpa, ela vem do quê? Né? A gente se pergunta assim, tá, mas culpa do quê exatamente, né? Por que você se sente culpado de tal fato, né? Muitas vezes essa culpa, ela não vem da pessoa em si, né? Essa culpa, ela está carregando de algum ancestral ali de trás, tá? Porque culpa por quê? Culpa de amar demais, como tu falaste? Culpa, né, do quê? De dar demais? Mas cada um tem a sua forma de ser, a sua forma enfim, de se expressar, né? Então, culpa do quê? Primeiro de tudo é identificar da onde está vindo essa culpa, exatamente do que você tem culpa, né? E trazer para o campo a palavra culpa, né? E o campo, ele é muito sábio, né? Então, ele vai nos mostrar da onde está vindo. Essa culpa, ela está vindo do nosso pai, essa culpa está vindo da nossa mãe, está vindo de mais alguém lá atrás, né? Então, a constelação, o que ela faz é trazer a culpa para dentro do campo e identificar da onde está vindo essa culpa. Né? Eu posso, então, chegar a constelar a culpa? Pode. Tipo assim, filho foi mal na escola. Putz, a culpa é minha, não tive tempo de fazer o tema com o filho. Filho sofreu um desmaio lá numa certa atividade. Pá, a culpa é minha, porque eu não alimentei direito o filho. Então, muitas vezes, a gente se sente culpado por muitas coisas. Então, se eu quero constelar, eu posso trazer a culpa que eu estou sentindo em excesso por várias atividades. Sim, você pode, né? Porque a culpa é algo que não é normal. Né? Não é normal nós vivermos com culpa. Agora, se você é uma pessoa que você se sente culpada de tudo que acontece, foi culpa minha, né? Aconteceu outra coisa, foi culpa minha. Então, isso tem algo enraizado dentro de você, né? A gente tem que identificar da onde está vindo essa culpa, né? Para tentar te libertar disso aí, né? Porque viver com culpas não é uma coisa natural, algo normal da gente viver, né? Amaranhamentos. Fala um pouquinho sobre isso também, então, que é muito usado na constelação, sim, né? É muito usado, tá? Na verdade, o que quer dizer, né? O que quer dizer essa palavra, né? Essa palavra são situações, né? São problemas, questões a serem resolvidas na tua vida, né? Então, qual é a questão que você quer resolver na tua vida? Então, a gente não se utiliza muito essa palavra por ser uma palavra difícil, né? E que a grande maioria não sabe do que se trata, né? Então, se usa mais o que você gostaria de ver na tua vida, né? O que está te incomodando nesse momento, né? Mas basicamente é isso. E tem que deixar o desafio bem claro, tem que escolher uma causa para que a pessoa que está constelando, a terapeuta, consiga fazer toda a técnica. Tem que deixar bem claro. Eu posso chegar assim, eu quero constelar, mas não sei muito bem o desafio. Não, tem que deixar claro isso. Então, como eu te falei assim, cada constelador tem a sua forma de trabalhar, né? Assim como tem as constelações ocultas também, né? As constelações ocultas, o que é? É a gente entrar no campo de constelação, né? Com algo oculto. Algo que me incomoda, mas que a pessoa não quer falar, né? Podemos entrar sim, né? Eu gosto de trabalhar com palavras, né? Eu acho que as palavras, elas têm muita força, né? Então, quando você me diz assim, quando eu te faço uma pergunta assim, eu gosto de fazer 3 perguntas. Tem pessoas que fazem uma investigação da vida da pessoa, né? Pergunto várias coisas. Eu gosto de trabalhar com 3 perguntas. Uma delas, o que você gostaria de constelar, né? O que você gostaria de ver na tua vida que esteja te incomodando neste momento.
E aí você vai me falar, eu não estou feliz no meu relacionamento com o marido, eu tenho depressão, né? Eu tenho né, suicídio, né? Tem muita, hoje em dia estamos vivendo muito, né, nessa questão da depressão e do suicídio. Então, assim, você vai me falar algo que não esteja bom agora, neste momento, tá? Em cima do que você me falar, eu gosto de fazer a segunda pergunta, né? Como você se sente com isso? Né? E aí eu quero que você me diga como você se sente em uma palavra. Porque essa palavra, para mim, vai ter bastante força. E é a palavra que eu vou trazer, assim como você usou a palavra culpa, é a palavra que eu vou trazer para dentro do campo, né? Porque como você se sente com isso que está te acontecendo, o que você me falar ali vai ter muito significado, né? E a terceira e se a tua constelação fluir, né? O que você gostaria que mudasse, que melhorasse na tua vida? Né? E aí você vai me dizer, eu gostaria que melhorasse ou que mudasse tal coisa. Nisso que você me falar, também vai ter alguma palavra forte, sabe? Então, assim, cada um trabalha da sua forma e tá tudo certo e todas essas formas estão, né, dentro das constelações vão estar certas, né? Eu gosto de trabalhar com essas 3 perguntas, né? A partir daí, a gente abre o campo. Uma outra coisa interessante também em falar é que, assim, a constelação nem sempre é o que você quer ver, né? As pessoas chegam para mim, porque eu quero ver tal coisa, né? Mas o campo, ele é tão sábio, ele é tão inteligente, que ele vai mostrar não o que você quer, mas o que você precisa ver neste momento, né? Não adianta eu olhar para relacionamento com o marido se eu não falo com a minha mãe há 10 anos. Não adianta eu querer resolver um relacionamento com o marido, sendo que eu excluí o meu pai da minha vida, né? Para mim resolver isso aqui, nossa, eu tenho muitas outras coisas para resolver até chegar aqui. Então a gente até entra com o relacionamento, mas tu pode ter certeza que o campo, ele vai mostrar aquilo que você precisa ver. Porque muitas vezes para te resolver essa questão, você tem que buscar algo aqui embaixo, na raiz. Né? E é a partir daqui que você vai poder chegar aqui. Na empresa, como é que funciona? Da empresa também, tu já tens feito em empresas também? Sim, trabalho com constelação empresarial, né? Trabalho com a constelação de bens imóveis, né? Eu quero vender um terreno, eu quero vender uma casa e a casa está ali há 10 anos para vender e a pessoa não consegue vender, né? Tudo também tem um porquê, né? O porquê que essa casa não está sendo vendida, né? E a empresarial a mesma coisa, né? Estou abrindo uma empresa, né? Eu constelei semana passada uma empresa que está sendo aberta, né? E a pessoa então está colocando 2 sócios, né? E a pessoa me perguntou, queria ver no campo, né? Então se essa sociedade iria dar certo, né? Então a gente abre a constelação, faz a constelação com os 3, né? Eram três sócios, né? A gente abriu a constelação com os 3 para ver então as questões que estavam ali escondidas na vida de cada um, né? E que poderiam sim impedir, né, que essa empresa então tivesse sucesso, que essa empresa então viesse a dar certo, tá? Então sim, a constelação empresarial ela pode ser vista desde os funcionários, né, os colaboradores, né? A gente traz tudo, na verdade, para o campo numa empresa, né? Desde quem nos fornece o material, né, as pessoas, colaboradores que estão trabalhando com nós, né? Você traz todo mundo para dentro do campo. Que bacana, essa parte eu te confesso que eu não conhecia. Já ouvi falar também dentro da mediação, né? Mediação de conflitos, sim, dentro da parte da advocacia, né? Do direito, e também no SUS. Isso. Que interessante, já está dentro das práticas integrativas, a constelação faz parte, então, do atendimento gratuito às pessoas. Então, pode procurar aí na sua cidade, comente aí no chat também se na sua cidade já tem constelação. Eu conheço algumas cidades que já tem, que já funcionam muito bem, que tem muitas participações, e que legal desmistificar que não é uma religião e que vai trazer uma felicidade plena no momento em que tu conseguires, então, achar qual é o desafio que todos nós temos, né? Um desafio para constelar.
Então, e procura um profissional aí da sua cidade. Quem tá pertinho aqui, né, de Imbituba, procura a Débora, né, para fazer presencial, online também. Depois tu vai deixar as tuas redes. Tem algum depoimento, assim, algo que marcou de toda essa vivência, né, empresarial, presencial, online, que tu queira compartilhar conosco? Olha, dentro do meu Instagram, eu tenho um linkzinho que são os depoimentos, né? Esses tempos até eu parei, né? Uma tarde, assim, eu parei e fui ler novamente esses depoimentos. E eu te confesso, assim, que cada vez que eu leio eu me emociono. Porque, assim, são muitas histórias. Eu não teria uma história aqui para te falar, porque são muitas histórias, são muitos depoimentos, né? Mas a maior realização, eu acho que de um profissional de constelação, é você chegar no final dessa constelação e no outro dia a pessoa te chamar e te dizer assim: nossa, Débora, você mudou a minha vida, né? Então, assim, eu tenho histórias e depoimentos assim, né? E isso me deixa muito feliz. Eu tenho, assim, clientes que constelaram já mais de 10 vezes comigo, né? Eu trabalho também com a espiral energética, que também faz parte hoje dentro das constelações, né? Então, a espiral, ela te abre um caminho para te mostrar aonde, né? Para onde você vai dentro da constelação, né? Então, pessoas hoje que fazem a espiral comigo para tentar descobrir o que mais ainda eu tenho que olhar. Uma coisa que eu vejo assim, ó, as pessoas, a constelação não é algo novo, não é uma terapia nova, né? Mas ainda é muito nova, né? Tem cidades, por exemplo, que tu fala de constelação. Aqui em Imbituba, eu muitas vezes em alguns locais que eu acabo falando de constelação e a pessoa não sei o que é, né? Então, assim, a grande maioria ainda não sabe o que são as constelações, né? Ainda precisam conhecer. E muitos ainda são assim, vou constelar, né? E aí faz uma constelação e agora? Né? A constelação, ela é uma terapia como qualquer outra, né? Quando eu falo assim que ela é uma terapia de solução rápida, sim, porque ela chega ao fundo da questão que você está olhando neste momento, ela chega. Só que não é só essa questão, né? Se nós abrirmos a nossa caixinha do inconsciente, quanta coisa vamos trazer de dores dali, né? Então, a constelação, assim como qualquer outra terapia, não é uma sessão apenas. A primeira sessão é só o giro da chave, né? Ele girou e abriu a porta. Agora depende de você para entrar. E se nesse giro precisa de um acompanhamento de outros profissionais? De um psicólogo, um psiquiatra, né? Outras terapias. Também tu tens essa rede de apoio? Tenho, né? Eu tenho assim, eu indico muito, inclusive, principalmente quando a gente cai na questão de depressão e do suicídio, né? Eu preciso ter esse acompanhamento. Então, eu tenho, sim, clientes, né? Que se tratam hoje com psicólogas e também tratamento tomando remédio, enfim, né? Então, assim, sim, tenho esse apoio, sim. Né? Eu não posso trabalhar sozinha, até porque a constelação ela trabalha muito com as dores, né? Então nem sempre a pessoa do outro lado está preparada também para receber e tentar resolver essas dores numa sessão apenas. Né? Então, lá no sul, no Rio Grande do Sul, eu tenho algumas cidades que eu faço atendimento, né? Faço atendimentos lá e, inclusive, né, em clínicas. Né? Então, agora, dia 15, eu estarei no Rio Grande do Sul com um evento lá e será numa clínica de psicólogas, né? Então, são psicólogas, psiquiatras, né? Então, a gente costuma sempre trabalhar em conjunto. Eu sempre digo assim, não existe uma concorrência, né? Existem parceiros. E é muito importante essa rede de apoios. Nossa, muito. Né? E falando em evento, eu quero que tu fale sobre um evento que está iniciando, né? Estreando aqui na cidade, na região, que tu está aberta, né, a novas inscrições. E como surgiu esse evento? Fala um pouquinho. Então, eu estou aqui em Imbituba, né? Apesar de já ser da região, né? Já ter morado muitos anos aqui na região, mas eu estou em Imbituba há 7 meses, né? Então, os eventos, eu sempre trabalho e continuo trabalhando no Rio Grande do Sul com os eventos e estou trazendo agora esses eventos aqui para Santa Catarina, né? Aqui para Imbituba. E quero convidar a todos, né? Na quarta-feira,
dia 13, né? Nós teremos um evento maravilhoso, tá? De constelação. Teremos dinâmicas, né? Não só constelação, como teremos a nossa colega aqui trabalhando com respiração, com meditação, trazendo um pouco do yoga dela, né? Teremos também uma segunda colega, que é a Lenise também, que é uma reikiana maravilhosa também. Então, teremos um evento assim que vai começar às 19 horas. Vai ser um evento lindo, convido a todas que queiram, que tenham essa curiosidade de saber o que são as constelações, né? Vai ser uma constelação em grupo, com pessoas, então vai ser maravilhoso. Imersão Renascer. Fala um pouquinho do nome do evento, né? Porque eu achei muito interessante, porque a gente tem muita vontade de mudar, de transformar, de renascer. E tu chama de imersão porque a gente vai tentar fazer esse olhar, né, para dentro, com essas técnicas, com essas dinâmicas de transformação. Da onde surgiu assim a ideia, né, de experiência de outros eventos também? Então, a imersão eu costumo usar porque eu acho que assim as constelações, elas vão lá dentro, né? Elas vão lá no fundinho e trazem todas as nossas dores à tona, mas no final nós saímos renovados, né? E por que o renascer, né? Porque essa é a intenção, né? É nós entrarmos lá dentro, buscar por essas dores, curar essas dores e renascer. Então eu acho que tanto o Reiki quanto a meditação, né, o yoga, né, essa coisa tão, né, essas terapias tão maravilhosas, eu acho que fazem exatamente isso, fazem com que as pessoas renasçam novamente para a vida, façam com que elas deixem essas pedras, né, a gente carrega tantos pesos nos nossos ombros, né, e são pesos que não são nossos, né. A grande maioria desses pesos, se a gente for olhar, não são nossos, são de outras pessoas e que estão aqui, né? Então, o renascer para a vida e ter uma vida mais leve. Eu acho que a grande proposta desse evento e de tantos outros ainda que surgirão por aí, né? É fazer com que as pessoas vivam suas vidas com mais leveza. Né? Que lindo, muito legal. Um grande abraço então para Lenise Marasquinha, ela que vem aí com Reiki, eu, né, com as práticas de yoga. E tu falando sobre a constelação, tem sonhos a curto prazo, assim, que tu ainda queira realizar, além de sucesso em todos esses eventos? Olha, o que eu quero, na verdade, estando aqui, né, é trazer... eu tenho um objetivo na minha vida, né, assim, por acontecimentos do passado, né, eu tive, quando eu conheci as constelações, quando elas entraram dentro da minha vida, quando elas me curaram, e eu tive uma coisa muito clara na minha mente, assim, que era curar, né, o máximo de mulheres que eu conseguisse, né, era dar voz para o máximo de mulheres que eu conseguisse, né, porque assim... não que os homens não façam parte disso, né? Mas eu percebo assim que tem muitas mulheres caladas, né? Muitas mulheres ainda que vivem muito nesse sofrimento, nessas dores, né? Em repetições de padrões, né? Então vamos quebrar essas lealdades, né? E vamos, então, acho que hoje o meu maior objetivo, né, dentro do meu trabalho é exatamente esse, né? É levar as constelações para o máximo de pessoas que eu conseguir, né? E tentar trazer essa cura, né? Para fazer aquilo que eu falei antes, fazer quanto mais pessoas tiver mais leveza para viver, melhor, né? Que maravilha! Então tá aí o convite, hein? Dia 13, agora, deste mês, 13 de novembro. Será uma data muito importante. Essa imersão, você está convidada. E provavelmente futuros eventos online, né? Eu acho muito importante. Tu teve facilidade em entrar no online? Ou foi durante a pandemia? Quando é que foi o online na tua vida? Esses eventos também fazem parte? Sim, eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Que é um grupo de constelação em grupo online. Então, é uma constelação com pessoas também do Brasil toda, né? Só que daí online. Então, o legal disso é que são principalmente assim, cidades pequenas, as pessoas têm muita vergonha de se expor, né? Então, geralmente, assim, as pessoas não vão nesses eventos em cidades pequenas achando assim, mas eu vou lá, vou expor a minha vida e no outro dia todo mundo vai estar falando, né? Essa visão é uma visão que eu venho mudando,
né? É algo que eu venho batendo muito nessa tecla, assim, que quem está ali está atrás de alguma cura. Porque ninguém vem só por curiosidade, né? Eu vou naquele evento também pela curiosidade, mas porque algo também está me chamando, né? Então, essa coisa de perder esse medo, essa vergonha, participar desses eventos sem ter esse medo. Né? Isso é muito importante, né? Então eu acho assim que esses grupos, né, eles fazem muito isso, né? E no grupo online eu tive essa ideia de fazer os grupos online exatamente porque pegaria pessoas do Brasil todo. Né? E então sinto aquela vergonha, sinto aquele medo, né, de constelar assim no grupo, na minha cidade, vem para online, porque no online dá para fazer coisas maravilhosas também. Tá vendo? Né? Você que tá aí, ó, do outro lado, então pode procurar a Débora, ela vai deixar as redes, tá aqui. E o online é super bem-vindo, em vez de ter um atendimento, milhares de atendimento. Assim como essa imagem está chegando até você, através da Grooves, produtora, que está aqui hoje nesse ambiente que foi preparado com muito carinho. Esse espaço que é a casa, né? A casa da Débora. A gente agradece a tua participação, imagina, agradece ter aberto esse espaço lindo aqui, muito harmonizado, inclusive aqui, né, na outra parte, que será este evento, no dia 13, esperando todas as pessoas. Nós temos uma vista linda, né, da beira-mar, lá aqui de Imbituba. A gente consegue ver as imagens do mar. Então, é um ambiente muito harmonizado e, com certeza, com muita energia. Aqui na parte da frente, esse mar lindo. Lá na parte de trás, onde será a parte deste evento, dessa imersão, nós temos o morro, também com vista para o mar. Então, é um lugar muito encantador e com uma vibração muito forte. Este evento será muito abençoado. Eu desejo muito sucesso para todas nós. E quem está acompanhando, venha, então, e participe. Não deixe de participar também online de todas as atividades. Eu quero que tu, antes da despedida, antes do nosso brinde, deixe as tuas redes para as pessoas acompanharem e saberem mais. Tu tens, então, um Instagram específico, alguma rede específica para que tu fala do conteúdo, esse que nós falamos aqui? Sim, eu tenho o Instagram, né? É o Constelar Sentimentos, né? O Constelar Sentimentos, ele foi criado assim com muito carinho, com muito amor, né? Ali eu posto alguns vídeos, né? Ali tem bastante conteúdo, bastante material, principalmente para quem ainda não conhece as constelações, ali consegue entrar e conseguir conteúdos e do que realmente acontece dentro das constelações, né? Eu vou deixar meu WhatsApp também, que o WhatsApp, para quem quiser participar das constelações em grupo online também, pode me chamar ali no WhatsApp. E também para esse evento maravilhoso de quarta-feira, dia 13, né? Para quem quiser participar também, pode me chamar também no WhatsApp, tá? Então, o WhatsApp é o 48, né? 991084169. Tá? Me chama lá que a gente conversa certinho sobre esses grupos e de todas essas curas, né? Porque eu acho que é isso, é se permitir, né? Nós merecemos. Se permitam, né? Que coisa boa. Eu quero, então, um brinde para finalizarmos. Quem está assistindo aí pela primeira vez, assina o canal, escreve lá no chat. Se quiser deixar alguma pergunta, nós vamos ler, vamos responder todas as perguntas e interagir com você. Foi muito bom com você, Débora. Muito especial. Gratidão você. Agradeço. Tchim, tchim.